Na década de 1950, em uma pequena cidade chamada Silver Pine, situada no coração das montanhas cobertas de neve do nordeste dos Estados Unidos, ocorreu um dos mistérios mais intrigantes e inquietantes da história policial. O caso ficou conhecido como o Trem Fantasma de Silver Pine, um enigma que desafiou as autoridades locais, especialistas forenses e até mesmo os céticos mais obstinados. Silver Pine era uma cidade tranquila, cuja economia girava em torno de minas de carvão e madeireiras. A ferrovia que atravessava a região era o único elo com o mundo exterior, trazendo suprimentos e levando mercadorias. Na madrugada de 12 de novembro de 1953, algo extraordinário aconteceu. Um trem chegou à estação de Silver Pine sem aviso prévio. Os funcionários da estação estavam acostumados ao horário regular dos trens de carga e passageiros. Mas aquele trem não constava em nenhum cronograma oficial. Era um modelo antigo, quase obsoleto, com vagões enferrujados e marcas de desgaste evidentes. Ao verem a locomotiva se aproximando lentamente, os operadores tentaram contatá-la pelo rádio, mas não obtiveram resposta. O maquinista não apareceu para cumprimentar ninguém, e as portas dos vagões permaneceram firmemente fechadas. Preocupados, os trabalhadores chamaram a polícia local. Quando os oficiais chegaram à cena, perceberam algo ainda mais estranho. O trem parecia completamente abandonado. Não havia sinais de tripulação ou passageiros. Os policiais entraram nos vagões encontrando apenas bagagens espalhadas pelo chão, malas velhas, caixas de madeira e jornais amarelados datados de 1923. Mas o que realmente deixou todos perplexos foi o estado interno dos vagões. Havia copos de café pela metade sobre mesas, pratos com restos de comida esfriada e cigarros parcialmente fumados em cinzeiros. Tudo indicava que as pessoas simplesmente sumiram. A investigação começou imediatamente. O xerife da cidade, John Harlan, liderou uma equipe composta por policiais locais e agentes enviados pelo departamento estadual. Eles começaram catalogando os itens encontrados dentro do trem. Entre as bagagens havia documentos pessoais pertencentes a indivíduos que deveriam estar mortos há décadas. Fotos mostravam famílias posando em roupas típicas dos anos 1920. E cartas manuscritas mencionavam eventos históricos ocorridos antes da Grande Depressão. Uma análise mais detalhada revelou que o trem pertencia à defunta Pine Valley Railway, uma linha férrea que operava na região entre 1890 e 1927. Oficialmente, aquela locomotiva específica, identificada pelo número gravado na lateral, tinha sido desmontada em 1929 após um grave acidente nas proximidades de Silver Pine. Relatórios arquivados confirmavam que o trem colidiu frontalmente com outro em alta velocidade, matando todos os ocupantes e destruindo boa parte da composição. Então, como aquele trem podia estar ali intacto e funcionando? Enquanto a polícia tentava entender o que estava acontecendo, relatos começaram a surgir. Moradores afirmaram ter visto luzes brilhando nas montanhas durante a noite anterior. Outros disseram ter ouvido o som distante de um apito de trem ecoando pelos vales, embora nenhum trem fosse esperado. Algumas testemunhas juraram ter visto figuras humanas caminhando ao longo dos trilhos perto da floresta densa, vestidas com roupas antigas e carregando lanternas a óleo. Um fazendeiro idoso, Henry Grayson, declarou que seu avô lhe contara histórias sobre um trem amaldiçoado que percorria as montanhas sempre que alguém morria tragicamente na ferrovia. Segundo ele, o trem recolhia almas perdidas e as levava para algum lugar desconhecido. Grayson disse que nunca acreditou nessas lendas até aquela noite. Outro depoimento veio de Mary Ellen Carter, uma jovem professora que passava pela estrada principal quando viu o trem entrar na estação. Ela relatou que sentiu um calafrio inexplicável ao olhar para as janelas dos vagões. Eu poderia jurar que havia rostos me observando lá dentro, disse ela. Mas quando pisquei, eles desapareceram. Após 2 dias de intensa investigação, outra coisa bizarra aconteceu. O trem desapareceu. Durante a manhã de 14 de novembro, os policiais retornaram à estação para continuar examinando o veículo. Para sua surpresa, ele não estava mais lá. Ninguém na cidade ouviu o som do trem partindo e nenhuma equipe de manutenção reportou atividade nos trilhos durante a noite.
Foi como se o trem tivesse evaporado no ar. Buscas foram realizadas ao longo de toda a linha férrea, mas nada foi encontrado. Nem mesmo marcas recentes de pneus ou traços de combustível indicavam que o trem pudesse ter sido removido secretamente. Como se isso não bastasse, alguns objetos deixados dentro dos vagões, incluindo um relógio de bolso e um cacho de cabelo preservado em um medalhão, reapareceram misteriosamente nas casas de moradores locais. Ninguém sabia explicar como aquelas coisas tinham chegado lá. Mais de 70 anos se passaram desde aquele dia fatídico, e o caso do trem fantasma de Silver Pine continua sem solução. Embora muitos tenham tentado descobrir a verdade, o mistério permanece envolto em segredos. Até hoje, há quem afirme ter visto luzes estranhas dançando nas montanhas ou ouvido o som distante de um apito de trem ecoando pelo vale. Para os moradores de Silver Pine, o trem tornou-se parte integrante do folclore local. Ele é lembrado em livros, filmes e até peças de teatro, mas poucos ousam falar sobre ele abertamente. Dizem que aqueles que zombam do trem ou tentam invocá-lo acabam sendo assombrados por visões perturbadoras, figuras espectrais vestidas com roupas antigas, vagando pelos trilhos abandonados. Seja qual for a verdade por trás dessa história, uma coisa é certa: o trem fantasma de Silver Pine deixou uma marca indelével na memória da cidade. E, enquanto a neblina cobrir as montanhas e o vento soprar pelos vales, o mistério continuará vivo, aguardando pacientemente para ser resolvido. Ou talvez nunca seja.